Salve, acelerados! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast temporada 2023, com novidades no nosso formato, com mais convidados, com mais assuntos variados e sempre a mesma alegria e descontração aqui de sempre. Marcelo Mococa-Moura, tudo bem com você? Fala, GC, tudo ótimo? Daniel Teles. E aí, GC, tudo beleza? bem? E aqui o nosso convidado de hoje, você que gosta de automobilismo e acompanha o automobilismo brasileiro, com certeza já ouviu falar do sobrenome Bragantini, né? Com certeza aí já viu em alguma pista, em alguma corrida. Então, tô aqui com meu amigo André Bragantini, piloto, gestor, coach. O que mais você faz, Andrezinho? Tudo bem com você? Tudo jóia, Gerson, tudo bem? Mococa, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado, pessoal, aí pela oportunidade. No automobilismo a gente faz um pouco de tudo, né? Quantos anos de carreira, Andrezinho? Cara, olha, eu comecei no kart com 9, 10 anos, fiz uns 2 anos de kart, aí acabou a bufunfa, o pai tava pesado pra Conheço bancar. bem essa história. Aí ele falou assim, olha, quando você tiver 15 anos de idade, eu vou te colocar para fazer um curso de pilotagem. Falei, Legal. tá bom. Ele cumpriu a promessa. Ele falou, estuda direitinho, seja um bom aluno e que você vai ganhar um curso. Eu fiz o curso. E o curso eu acabei sendo o melhor aluno da turma. Veio um amigo dele que competia com ele na época na Fórmula Fiat e falou, ano que vem o Andrezinho vai correr. Ele, olha, não brinca. Teu Não, pai vai correr. corria na Fórmula Fiat? Meu pai tinha equipe. De equipe, tá. Meu pai tinha equipe, fazia 6, 7 carros na Fórmula Fiat. E aí ele falou assim, Andrezinho vai correr ano que vem. Meu pai, não brinca que eu não vou colocar o pirulito na boca da criança e depois arrancar, né? E ele falou assim, não, pode colocar, eu arrumo patrocínio para ele. E arrumou patrocínio. Patrocínio durou 2 etapas. Durou 2 etapas, meu pai falou, agora, eu vou vender carro, vou fazer o que for, mas não vou tirar o moleque do negócio. E eu acho que foi a aposta certa, porque depois eu consegui crescer na carreira, passei até pela Stock Car, e então, graças a Deus, acabou dando certo. Legal. Pessoal, para vocês entenderem, o André está aqui hoje porque ele tem uma história muito longa no automobilismo e tem uma história de superação pessoal também, com uma questão de saúde que ele teve durante alguns anos aí, passou por um processo muito complexo, ele vai contar aqui pra gente. Mas eu acho que mais legal do que isso é a gente falar também sobre o sonho de ser piloto, né, Andrezinho? Muita gente vê o sonho de ser piloto como algo muito distante, de fato é um esporte muito complexo, né? Diferente do futebol, que você pega uma bola, sai jogando, faz uma peneira. Então, o automobilismo ele exige um custo de entrada ali inicial. Mas eu acho que o André é uma prova muito legal de um trabalhador do automobilismo mesmo, né? Alguém que sempre foi atrás de patrocínio, que hoje, além de piloto, trabalha como coach, além disso ainda é gestor técnico, né? Você está na Sprint Race esteve esse ano como chefe de equipe, então é algo muito bacana. Andrezinho, mas conta pra gente do teu livro, da tua história, da tua convivência com a síndrome de Tourette, que você teve ao longo dos anos e que você passou pela cirurgia e você conviveu durante esses anos todos com o automobilismo. O que é a síndrome de Tourette? Quando você descobriu? Como é que foi essa história? Muito bacana a gente falar sobre isso. A síndrome de Tourette, ela nada mais é do que espasmos involuntários que o portador tem pelo corpo e pela voz. Então, no meu caso, ela se iniciou com 5 anos. Comecei a ter espasmos motores pelo corpo, então comecei a tremer cabeça, braço, perna, e isso foi me incomodando muito. Com a adolescência, quando eu cheguei na adolescência, ela começou a se desenvolver para os espasmos vocálicos. Então, quando eu falava aqui falando com vocês, então eu soltava gritos, e mesmo em silêncio, quieto, tinha espasmos vocálicos que incomodavam muito, porque os vocálicos, eles chamam mais atenção, né? Então, você imagina, né? Eu ia no restaurante com a família, começava com os espasmos, tinha vontade de me enfiar debaixo da mesa, porque todo mundo começava a olhar, tipo, quem que é esse... Absolutamente involuntário. Involuntário, sem controle. Então as pessoas olhavam, falavam, pô, quem que é esse maluco aí? Por que ele tem isso? E na época, você imagina, 30, 40 anos atrás, a gente não tinha informação que a gente tem hoje, né? Hoje a gente entra na internet, pesquisa lá, você sabe o que é. Antigamente não, nem os médicos me diziam que eu tinha. E aí quando você começou a ter isso com 5 anos, obviamente você foi aos médicos para tentar entender e quais eram as respostas? Não, os médicos eles não diagnosticavam como Tourette, eles me tratavam como se eu tivesse qualquer outra condição, tomava remédios fortíssimos para ansiedade.
Na época que eu competia, para você ter uma ideia, eu tomava remédios que na semana da corrida eu não podia tomar. Porque eu ficava dopado, então eu não podia dirigir um carro na rua, não podia nada. Então era muito complicado isso, entendeu? Isso que eu ia até te perguntar, André, sobre tratamentos. Ela é uma doença muito cruel do ponto de vista social, né? Porque as outras pessoas não entendem o que é. Você falou, se hoje as pessoas não entendem, imagina 30 anos. Tentaram te levar para caminhos de tratamento que, putz, não sabia o que era, não sabe se tá querendo chamar atenção. Eu imagino que você conviveu com isso desde criança. Do tipo, não é nada físico, ele que está criando essa espiritual, história. alguma coisa. Excelente tua pergunta, porque assim, eu passei por tratamentos religiosos e meus pais caíram na mão de charlatões. Então, comecei Nessa a fazer hora, né, tratamento. até me arrepia, cara, essa história, porque como pai, né, nessa hora você busca Você vai tudo. pra tudo, como né? pai, Você como imagina, mãe. o desespero de um pai e de uma mãe, fala, vamos fazer, se for pro meu filho curar. E como não tinha o diagnóstico, a gente fazia tratamento. Meu pai pegava o carro, trabalhava de segunda a sexta, a gente fazia assim, meu pai pegava o carro no sábado de manhã, a gente ia, botava a família, a gente ia para Goiânia, São Paulo, Goiânia, chegava em Goiânia no final da tarde, eu fazia o tratamento espiritual durante a noite, de madrugada, no domingo de manhã pegava o carro e retornava. Tipo assim, passava, eu via sacrifício de animais e tudo na minha frente, eu que sou um cara, que sou super defensor de animais, adoro, sou apaixonado, eu via coisas muito pesadas assim, e quando meu pai percebeu que ele estava sendo enganado, ele parou com o tratamento, e o cara ficava ligando pro meu pai, me ameaçando a minha vida, tipo, se você não continuar o tratamento pagando, seu filho vai morrer. E cara, imagina, entendeu? E obviamente pagava, né? Porque. Aí meu pai percebeu, aí meu pai botou até polícia, tudo no caso, porque ele falou, se você continuar me ameaçando, eu vou tomar minhas providências. E eu só fui ter o diagnóstico com 22 anos de idade. Então você imagina, dos 5 aos 22, a família tentou tudo. Médico, psiquiatra, psicólogo, neurologista, ninguém falava. E quando eu fui no médico ortomolecular de um amigo do meu pai, que ele indicou, ele falou, André, vai que ele vai descobrir o que o teu filho tem. O doutor se chama Eduardo Gomes, lembro até hoje. Fui no médico, passei pela consulta, ele falou, você sabe o que você tem? Eu falei, não sei o que eu tenho. Síndrome de Tourette, pesquisa. Falei, o que é isso? Aí ele me explicou, falou, fica tranquilo, você não corre risco, você vai ter que só conviver com ela pro resto da vida, mas com a idade ela tende a diminuir. Ele falou assim, o meu tratamento te dá qualidade de vida, mas não te ajuda nesse sentido. Mas, cara, saí de lá o dia mais feliz da minha vida, né? Porque eu falei, tirei um peso do ombro, né? cheguei em casa, falei, pai, mãe, tem isso. Putz, cara, foi uma emoção. E a Tourette nunca te afetou intelectualmente, em nada. Você estudou, teve a tua vida, é algo que nunca afetou o teu raciocínio, a tua capacidade de pilotar, nada. Ela só é incômoda desse ponto de vista social. Exatamente. Por exemplo, tudo que eu me concentro, se eu estou escrevendo, fazendo um desenho, meus pais percebiam muito isso quando pequeno. Eu me dava uma folha para desenhar, começava a desenhar, de repente ficava quieto, desenhava, não tinha nada. E na época, não como eu estou hoje, eu estou praticamente curado, mas na época eu tinha espasmos que eu não parava. Então eles me davam um papel, eu desenhava, eles falavam, poxa, está concentrado, ele não tem. Dentro do carro de corrida, quando eu fui tirar minha carteira de piloto, meu pai teve que colocar uma câmera dentro do carro, me filmando, para provar para a Confederação Brasileira de Automobilismo que eu não tinha espasmos dentro do carro, que aquilo não me causava risco e nem risco aos competidores, apesar de ter um competidor que tentou me boicotar nos primeiros anos da minha carreira. É isso que eu ia falar. Deve ter tido uma série de pessoas, não sei se tentaram boicotar, mas que olhavam com desconfiança, né? Como assim? O preconceito se ele tiver um espasmo, puxar o volante em cima de mim na reta, o que vai acontecer? Exatamente. Aí teve um cara que disputava o título comigo na Fórmula 1, e aí ele tentou fazer um abaixo-assinado para os pilotos assinarem, dizendo que eu não poderia correr porque eu causava riscos aos adversários. Nossa. Ninguém embarcou, né? Todo mundo via a nossa luta, Claro, via a luta minha da minha família. O pessoal falou, que absurdo, né? Então foi uma tentativa frustrada, graças a Deus. Mas assim, com alguns poucos casos, algumas poucas exceções, graças a Deus, Mostra o aqui pessoal o teu do livro. automobilismo sempre apoiou. Queria te Pessoal, presentear com o livro. Oh, que legal. Obrigado. Um presente meu para você aí. Olha só, Ultrapassando Limites, biografia de André Bragantini Júnior, por Alexandre Grunwald. O Grunwald, que é um tratante, não está aqui hoje, né? Grum, aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. O Grum deve ter saído de férias, acabou a Stock Car agora. O Grum é um grande amigo nosso, um grande jornalista que a gente conhece há muitos anos, uma pessoa ímpar, de um coração fantástico, de um conhecimento
fantástico também e que é um jornalista brilhante que escreveu aqui junto com você, né, Andrezinho, a tua história. Me conta um pouquinho, então, já está à venda nas melhores livrarias do ramo? Como é que faz para comprar? Tem link? Então, tem link. Você encontra hoje na Livraria da Vila, qualquer livraria da Vila, ou então pelo site da própria Livraria da Vila. Você encontra a versão digital também no Amazon.com. Então, quem quiser para o Kindle, baixa o PDF do livro. E também em contato direto com a editora ou comigo também no meu Instagram, que é o @André Bragantini, consegue toda a informação de onde comprar. Esse livro, Gerson, falando do Grum um pouco, é um cara que eu tenho muito apreço, muito carinho e respeito, porque ele é meu parceiro nesse projeto Ultrapassando Limites, né? Ultrapassando Limites não engloba só o livro, mas sim as palestras motivacionais Isso que eu ia falar faço. também, que eu acho muito bacana. Vocês estão, junto com essa obra, fazendo palestras também para contar a história de vocês. Também. A gente também faz a palestra de forma filantrópica, para quem não tem condição. Então, a gente não leva só para empresas, a gente leva também para instituições carentes e tudo mais. E o projeto veio de uma ideia que eu tive, tem uns 5, 6 anos, que eu tive algumas matérias que tratavam de mim como o André Brandini ser humano. Falando da minha história da Touré, como eu superei a Touré. E eu percebi que eu conseguia ajudar algumas pessoas com isso. Eu imaginei que, poxa, se eu criar um projeto que eu consiga chegar a muito mais gente, quantas pessoas eu não vou conseguir ajudar, né? Então, aí eu criei o projeto Ultrapassando Limites e chamei o Grum, conhecendo o profissional que ele é e a sensibilidade que ele tem como ser humano, que ele seria o cara ideal para estar do meu lado nisso. E aí a gente conseguiu criar o projeto, conversamos com a editora do Reginaldo Leme, né, com a Dani, se eles estavam a fim de encarar o desafio também da produção do livro. Eles toparam de cara, e aí foi uma luta enorme minha para conseguir os apoiadores. E, cara, e é isso aí, eu estou muito feliz, porque a gente realmente tem conseguido chegar em muita gente, sabe? E eu acho que é um propósito que eu falo, é um propósito de vida que eu tenho, uma responsabilidade social de tentar minimizar o sofrimento que eu passei lá atrás de muitas pessoas que passam por isso. E não só para quem tem Touré, para quem tem qualquer tipo de condição também. Com certeza. Mas Só porque prefácio do Reginaldo Leme, ó. Vou ler rapidinho só o começo e final. Em 50 anos dedicados ao automobilismo, encontrei muitos personagens pelo caminho. Mentes inquietas e astutas, etc. Mas nem sempre o desafio desses heróis da velocidade estava apenas no adversário a ser superado. Muito legal. E ele encerra aqui, ó, uma leitura que nos faz refletir sobre a maneira como lidamos com esta incrível corrida chamada vida. E também é muito legal agradecer aos seus apoiadores aqui, né, Andrezinho? Eurofarma, está sempre presente na Stock Car há muitos anos. Grupo Universal, Sambaíba também, Vila Sambit, essa daqui, não, Vila Skybit, desculpa, Pier 114, Oakberry e a Porsche Endurance aqui, a Porsche Cup. Muito legal, bacana demais. E, bom, como a gente estava falando, né? Aqui fica bom, Munhoz, para a gente mostrar, deixar aqui? Do ponto de vista social, eu imagino que para crianças hoje, adolescentes que têm a síndrome, é muito importante ter alguém como um exemplo, né? De falar, pô, o André tem a mesma síndrome que eu tenho, porque é uma doença assim, imagino que você tenha passado por isso também. A pessoa não quer sair de casa, porque ela começa a ficar com vergonha das outras pessoas olhando, então pode desenvolver um quadro de depressão. Então ela olhar e falar assim, pô, o André tem a mesma síndrome que eu tenho, o cara ganhou trocentos campeonatos de automobilismo, é piloto, faz um esporte a 250 km por hora, então acho que é muito legal isso desse ponto de vista social, de ter uma referência para as pessoas que sofrem. Não só essa, né, mas outras síndromes quaisquer que existam, é muito legal ver essa superação. Agora, conta pra gente do momento em que você fez a cirurgia, como é que foi, quantos anos você tinha, como é que foi essa decisão, porque é um negócio muito complexo também, né? Até os 22, quando eu fui diagnosticado com 22 anos, comecei a procurar tratamentos específicos para Touré, né? E aí fui atrás de um monte de coisa, e quando eu tinha mais ou menos uns 25, 26 anos, eu descobri que tinha um médico em Goiânia, o Dr. Oswaldo Vilela, que estava fazendo a cirurgia para Touré de forma experimental. Entrei em contato com ele, ele falou, olha, André, você precisa se consultar comigo e a gente precisa fazer uma bateria de exames para eu entender se o teu caso a gente consegue resolver com medicação e terapia ou se você é apto para cirurgia. Fui para Goiânia, para Brasília,
Fiz um monte de teste, uma bateria de exames, assim. E aí ele falou, não, você tá apto. Quando ele falou que eu estava apto, ele me passou o custo da cirurgia. Como era experimental, ele não podia cobrar honorário médico. Então eu paguei só o marca-passo, o hospital e tudo mais, todos os exames. Consegui a ajuda de muitos amigos, patrocinadores amigos na época, porque eu não tinha condição, que mesmo sem ele não cobrar honorário, era muito alto o custo da cirurgia. E aí eu consegui marcar para o mês seguinte e fui fazer. Isso era fevereiro de 2008. Eu estava chegando na Stock Car novamente naquele ano. Né, que eu tinha feito Stock Car 2003, 2004, fiz Light em 2007, onde eu fui vice-campeão e consegui o acesso para a Stock principal em 2008. Certo. Fiz a cirurgia no início do ano. A cirurgia, ela constitui na instalação de um marca-passo aqui no peito, ligado a 2 eletrodos no cérebro. Então, eu tenho 2 eletrodos no meu lóbulo frontal. Né? A cirurgia durou 15 horas, das 15, 12 acordado. Nossa, o médico mexe no teu cérebro com você acordado. Você tem que estar falando para ele o que você está sentindo. eu já vi imagens disso, já vi É. pessoal tocando instrumento musical enquanto Mostrando figuras, tem que falar o que é. É muito Gerson, louco para isso, você né? ter uma ideia, não precisa de anestesia para mexer dentro do cérebro. Você jura? Ele mexe, você Que não loucura. sente. O cérebro não tem terminação nervosa, né? Aqui. Então você não sente dor, não sente nada. Então ele só precisa saber, porque é milímetro assim que ele ajusta a altura. Então, dependendo de onde está o eletrodo instalado, o estímulo do marca-passo ele te dá uma reação. Então ele precisa achar o local exato. Por isso que você precisa estar acordado, porque ele vai regulando, né, que nem eu brinco que ele mexe na minha telemetria, que nem a gente fala de carro de corrida, e ele vai ajustando para ver se está bom, ó, se a mistura está boa, né? E aí a incisão é frontal? É aqui, ó, eu tenho aqui uma cicatriz aqui, ele abre o cérebro aqui, introduz. Aqui, ó, para quem não tá vendo, é, aqui, ó, um pouco é bem atrás do aqui, ó. topete aqui, É bem ó. aqui, assim, ó. Aqui, introduz o eletrodo, depois de ajustado, ele põe uma tampa, ele tampa o cérebro e acabou. Faz. E o marca-passo, como é que é? O marca-passo, aí, na hora de colocar o marca-passo, ele me colocou para dormir, aí ele coloca o marca-passo e passa o cabo aqui por dentro. Então, eu tenho um cabo passado por aqui, ó. Até chegar no eletrodo. que Até tá lá chegar trazendo o O eletrodo marca-passo pro vai no cérebro. coração. Vai aqui, ó. É, aqui. É. Tá. Bom, Mas aqui você diz, é no coração? Não, do lado próximo, aqui, ó. do lado aqui. Do lado, tá. aqui no peito. E aí, bom, beleza. Não, aí, desculpa a minha ignorância, mas não tem, a gente está sempre acostumado a ligar marca-passo com o coração. Mas nesse Esse caso não é. tem nada a ver. O marca-passo aqui Esse é cerebral. para o seu eletrodo aqui. Exatamente. Então, assim, bom, até aí Então beleza. você tem uma telemetria, você tem um chicote e você tem uma centralina aqui. É isso aí. Entendi. A central tá aqui, Stage 3. ligado. E é engraçado que o controle remoto do médico ele é sem fio. Então, ele colocava o computador aqui, ele via toda a configuração da mistura de combustível, se for colocar mais ou Que menos. loucura. E aí ajustando. Só que aí que tá. Ele falou para mim, a duração do marca-passo tem de 4 a 7 anos. Depende do nível que ele está sendo regulado, da regulagem. E aí, beleza, o meu durou 4. Ele está aqui, não funciona mais. Eu poderia trocar. Só que em 4 anos, eu tive uma evolução de 80%, 90%. Entendi. Aí eu perguntei para ele, me diz, eu tenho necessidade de trocar ou não? Ele falou assim, não mais. Ele falou, porque seu cérebro já se adaptou, Você acostumou com. já se acostumou. Então, assim, você não vai regredir no teu quadro. Que legal. Você vai manter isso. Ele falou assim, se você quiser trocar, ok. Talvez você melhore um pouco mais. Ele falou, 100% você não vai melhorar. Não vai acabar. Mas você pode melhorar até 95%. Eu falei, não, tá bom com os 80%. Falei, tô bem, Você tá sabe ótimo. se essa cirurgia que você fez há algum tempo hoje, ela já é aplicável ou É aplicável, o SUS já foi faz. aprovada? Então, assim, já foi aprovada. Aham. Eu fui o 4º do Brasil, ele precisava de 5 para Ah, aprovar. pra aprovar. Então, ele aprovou logo depois. Entendi. E hoje o SUS faz a cirurgia. Então, quem não tem condição financeira consegue fazer pelo SUS. Legal. Então, é super legal, entendeu? Então, hoje ela é bem mais acessível e está bem mais fácil da pessoa conseguir E André, fazer. você falou que isso foi em 2008, você estava para entrar na estoque, e você precisou de um tempo de recuperação depois? Como é que é? Cara, é muito louca a cirurgia. Eu comecei 8 da manhã, ele colocou uma anestesia, que o processo assim, ele anestesia teu cérebro, ele vem com um arco e começa a parafusar o cérebro. O arco. Nossa Senhora. Por quê? Porque se eu tiver o tique, o instrumento que ele mexe no cérebro está estabilizado.
Não Ou mexe. seja, botaram você no quadro de alinhamento do chassi. Botou no gabarito. No gabarito, no gabarito, exatamente para não mexer. Eu não mexer. E ele vai apertando, cara, ele vai apertando. Ele falou assim, quando você não aguenta, ele falou assim, não vai doer, mas vai fazer uma A pressão. pressão que você vai sentindo. Ele falou Uau. assim, parece que vai explodir teu cérebro. Ele falou assim, quando você tiver a sensação de explodir, você fala que eu paro. Ele falou assim, a pressão acaba na hora. Cara, ele vai, eu falei, meu Deus, eu falei, chega. Ele parou na hora, nada. É muito louco. Então, loucura. assim, e isso tem 15 anos praticamente, É. né? Então, imagina hoje como tá mais avançado até, né? Então, foi muito legal. E aí, eu comecei 8 da manhã, terminou a 1 da manhã do dia seguinte. Passei a noite, eu podia dormir, eu não consegui dormir, porque eu estava muito agitado e tinha, né, do dia. Eu não podia tomar água, não podia nada. Meu pai ficava do meu lado, molhando uma gaze, assim, passando no meu lábio, só para eu Não ficar com a boca não seca ficar e machucada, né? Exatamente. E aí, quando foi meio-dia, no outro dia, eu tava de pé, andando pelo hospital, comendo, fazendo tudo, cara. E E a muito melhora é rápido. instantânea, assim, você percebeu na Instantânea, hora. não, Dia não seguinte. tem, a recuperação é muito tranquila. Eu precisei ficar no hospital 15 dias, porque ele ficou testando, monitorando, testando. E aí depois eu retornei para casa e continuei o tratamento com um neurologista em Curitiba, que era onde eu morava. E aí eu comecei também uma terapia cognitivo-comportamental, que essa terapia ela te ajuda também na evolução da melhora dos espasmos. E tudo isso junto, tomando uma medicação muito pequena, só para conter a Tourette, fez com que hoje eu tivesse 90% curado praticamente. Então, Que estou legal. super bem hoje. E isso depois da cirurgia, sei lá, um mês depois você já estava apto para andar num carro de corrida. Tava, o campeonato começava em março, abril. Eu fiz em fevereiro, no meio de fevereiro. No meio de março estava liberadaço já. Já podia colocar capacete, tudo normal. Que história. André, você falou que Demais. a sua concentração dentro do carro te ajudou muito a você não tem espasmo, né? Nenhum. Você tem contato com outras pessoas que têm a síndrome, que têm algo parecido, de ser focado em numa profissão dela, alguma coisa assim, de ter a mesma melhora? Eu conheço alguns personagens que são até conhecidos. O Beckham tem quadro de Tourette. Ah, é. Você jura? É muito imperceptível, mas Olha. ele tem. E há níveis, Existem, níveis e níveis. existem graus Graus. diferentes. Assim, a Tourette, se você tiver uma mania de ficar estalando o dedo toda hora, Pode ser Tourette. pode ser Tourette. Entendi. Entendi. Tem desde esse pequeno caso até o caso mais grave. Então, assim, o mais grave é a coproalia. Então, por exemplo, se eu estou conversando aqui com vocês, eu começo a xingar, falar palavrão aqui com vocês, do nada. Sem Do nada, sai assim. Incontrolável. Incontrolável. O Mococa, de vez em quando, ele fica bravo comigo. Eu acho que não é então, isso. eu né? acho que- Pode ser. Você está testando a minha paciência. Então é muito, muito louco isso. O Tim Howard, que foi goleiro da seleção dos Estados Unidos, tinha bastante Tourette. A Billie Eilish tem Billie Eilish, Tourette. Agora, Andrezinho, a tua história me chama a atenção não só pela superação, mas eu acho que você é um exemplo muito legal de um piloto que está no mercado, vivendo disso há 30 e poucos anos, não é de família rica, né? Não começou no esporte com toda a estrutura e sempre batalhou para ir atrás dos patrocínios, para construir a sua história, para construir o seu nome. O seu pai, o André Bragantini Sênior, é inclusive o coordenador técnico da Mercedes-Benz Challenge, agora AMG Cup Brasil. Um abraço para o seu André. Está lá cuidando dos carros antes deles irem para a pista, com muita competência, toda a história dele no automobilismo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho algumas passagens da sua carreira. Você falou, começou ali na Fórmula 1, no patrocínio durou duas etapas, depois você, obviamente, foi atrás. Eu queria que você contasse um resuminho das categorias que você esteve, das suas conquistas, de como você conseguiu chegar e se manter na estoque esses anos todos. Olha, Gerson, a gente sabe que o automobilismo ele necessita de um custo, né, de um investimento no início, tanto no início como no decorrer da carreira. É um esporte que a gente estava falando fora do ar aqui, não é como o futebol que você pega uma bola, vai jogar e você consegue, tendo talento, consegue chegar longe de uma forma um pouco mais fácil. Não que seja fácil, obviamente, mas eu tive um pouco de facilidade pela minha família estar inserida dentro do automobilismo. Mas nós nunca tivemos condições financeiras realmente de conseguir chegar longe sem um apoio de patrocínio. Então, para a gente foi uma luta muito grande. O pai, no começo, conseguiu
apoio de amigos e tudo, pequenos patrocinadores. Só que com o decorrer da minha carreira, eu fui conquistando resultados e títulos, e isso foi melhorando um pouco a situação, facilitando um pouco Criou pra mim. o seu nome, né? Criei meu Isso nome. é o fundamental. Não adianta também, sem resultado, Não ter o êxito, patrocinador ninguém vem não atrás, vai, né? não vai se encantar. Verdade. Então a gente teve uma luta muito grande, e eu tive um episódio, até falando da Touré novamente, que foi um episódio muito triste para mim, que depois que eu tinha 3 títulos brasileiros na Fórmula Fiat, eu fui tentar um patrocínio numa multinacional e consegui uma entrevista com um gerente de marketing. E quando eu cheguei lá, eu tinha uns espasmos muito intensos, né? Levei o projeto, a pastinha, foi aí meu pai, levei pastinha, tudo bonitinho, projetinho. Apresentei para ele, ele olhou, leu, eu vi que ele reparava um pouco em mim assim, mas até aí normal, já estava acostumado. E aí, quando ele falou que ele chegou para mim no final e falou assim, olha, legal teu projeto, bacana. Ele falou assim, mas eu acredito que minha empresa não vai ter muito interesse em alinhar a imagem dela à tua, né? Eu falei, pô, por quê, né? Eu pensei comigo, né? Eu falei, poxa, por quê, né? E perguntei para ele, mas por quê? Né? Ele falou assim, não, eu acho que tua imagem para nossa empresa ela não vai ser positiva. E eu entendi naquele momento que o único motivo que ele estava falando aquilo era porque Claro. meus espasmos trariam algum constrangimento à marca, né? E para mim foi muito pesado. Nesse momento, depois que isso aconteceu, conversei com meu pai e falei, pai, acho que eu vou parar. Falei, acho que eu não... já é tão difícil a gente conseguir apoio, patrocínio, e ainda ter que escutar isso, né? Tipo, meu pai falou, não, a gente conseguiu até agora, a gente vai conseguir, vamos. E graças a Deus a gente continuou lutando, e depois disso eu conheci, tive empresas maravilhosas. A Eurofarma, que apoia o livro, é uma que ficou 15 anos me patrocinando. Né? Eu lembro que teve uma época que era o patrocínio mais longo do automobilismo Como em é o nome atividade. do dono da Aerofarma? Maurício Billy. Maurício Billy, exatamente. Ele é um super apaixonado por automobilismo que apoia muito o automobilismo, né? É muito, Muito. muito legal de ver isso. Ele tem uma equipe hoje lá na Stock Car, né? Praticamente um relacionamento de mais de 17, 18 anos com a equipe RC, Que né? legal. Então ele é um cara que acredita muito no automobilismo. Ele corre também com o filho dele, o Marco, né? Eles correm de Endurance hoje. Estão correndo de Na Mercedes. Porsche. De Mercedes, De na Mercedes, Endurance tá, Brasil. no Endurance Brasil. E a Porsche eles fazem algumas etapas de vez em quando, mas é um apaixonado, uma pessoa que eu tenho uma extrema gratidão, porque é um cara que, se não fosse por ele, eu tenho certeza que eu não teria chegado onde eu cheguei. Então eu acredito muito da minha longevidade no automobilismo, muito graças Existem ao Eurofarma. muitas empresas e muitos empresários por trás do automobilismo que a gente realmente tem que exaltar e tem que agradecer os promotores das categorias, o próprio Betão Fonseca, o Thiago Marques, o pessoal da Stock Car, o Denner da Porsche, todas as empresas que estão por trás, porque são apaixonados e tudo isso que a gente vê hoje, as corridas de carro que a gente vê, elas acontecem porque tem gente que podia estar ganhando mais dinheiro fazendo outra coisa, né? Que às vezes deixa seu principal negócio, que é mais rentável do que o automobilismo. Porque, vou te falar, o automobilismo só dá dor de cabeça. O glamour O tá na Fórmula 1. glamour é tá na Fórmula 1. O automobilismo, nacional o que dá de dor de cabeça para ganhar uma quantidade de dinheiro menor do que esses empresários fariam fazendo qualquer outro tipo de negócio é fenomenal. Então, tem muita gente boa por trás, né, Andrezinho? Muita gente boa. Ele me apoia desde o início da minha carreira. Acho que no meu 3º ano da Copa Fiat ele começou a me patrocinar. Falando um pouquinho do que eu competi, eu comecei na Fórmula 1, depois eu passei pela Copa Palio, fui para Palio, que mudou o carro. Chegaram a foi ter pra Palio. 60 carros no grid, Eu corri com 58 carros. 58 carros. Largava lá no setor A, né? o último. Largava lá no café. Aí no café, né? Eu ia até o café. Nossa. Palio, saí da Palio, fui fazer Copa Corsa, depois DTM Pickup, fiz uns anos. Aí estreou o Renault Speed Show. Aí eu fui competir na Copa Clio. Fiz um ano de Copa Clio em 2002, fui vice-campeão. E de lá dei um salto para Stock Car, 2003, 2004. Ainda não existia Light. Existia Light, que era Mas o Ômega na tá. época, né? E o chassi tubular já estava na Stock Car. Só que eu nunca tinha competido uma temporada de tração traseira e fui direto para Stock Car. A Light eu tinha feito 2 etapas no outro ano e fui direto para Stock Car. E aí fiz a Stock 2 anos, 2003, 2004. Aí por patrocínio eu tive que sair da Stock Car. Fiz Copa Clio novamente em 2006, 2007. Retornei para a Stock Light em 2007, onde eu fui campeão.
Depois de 2008, Stock Car principal. Consegui entrar na Copa, no Troféu Linha, que o Massa tinha trazido para o Brasil, com a Fórmula Futuro. Fiz 3 anos muito competitivos no Troféu Linha. Fui vice-campeão em 2 dos 3 anos, brigando com o Kaká. O Kaká estava no auge da carreira dele naquela época. lembro, ganhando Stock super Car competitiva essa a categoria. A categoria tinha pilotos da Stock Car, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Christian Fittipaldi, um monte de piloto top. E aí, depois de 2012, acabou total meu patrocínio. Cheguei a fazer um ano ainda no Brasileiro de Marcas, defendendo a Honda. De 2013 para frente, aí eu comecei a focar muito no meu trabalho de engenharia e de coach, fora das pistas, que eu já vinha trabalhando nessa função já há alguns anos, me preparando para o dia que eu ia parar de correr. E aí eu trabalhei muito, comecei a trabalhar, focar nesse trabalho, e eu só fui retornar de verdade às pistas em 2020. Eu fiz algumas provas de Cascavel de Ouro, algumas etapas nesse meio tempo. E aí em 2020 eu retornei para a Copa HB20. Fiz a Mercedes no ano passado, que eu fui vice-campeão ano passado da Mercedes. Até que esse ano eu estou, a partir desse ano, fazendo a Porsche Cup na Endurance. A HB20 você foi vice-campeão em 2020? Não, fui quinto colocado. Mas estava sempre ali Não, até o estava final, bem. né? O problema foram acidentes que eu acabei sofrendo, né? Eu tive uma etapa que eu estava largando em terceiro. Chegou no final da reta em Goiânia. No final do campeonato, tomei uma porrada atrás que me tirou da corrida. Eu tive problema de quebra de motor também. Então, tudo isso, esses problemas mecânicos de acidente prejudicaram a minha temporada. Mas durante o ano inteiro eu estava entre os 3 primeiros o ano todo. Nas 2 últimas etapas que realmente caí por conta desses problemas. Entendeu? Quantos títulos, André? Em quantas categorias diferentes você tem de cabeça? Nacionalmente eu tenho 6 títulos. Em regional eu tenho mais uns 5 títulos. E entre vice-campeonatos brasileiros, mais uns 5 títulos de vice-campeonatos brasileiros também. E me fala uma coisa, entre todas essas categorias que você andou, o carro mais rápido foi a Porsche, que é o que você fez foi o ano passado? Esse ano. Esse ano, em É o ano passado, 2022, né? Que a gente já está em 23 aqui no nosso podcast. Me fala uma coisa, como é que foi a tua experiência na Porsche como categoria? Cara, demais, assim. A Porsche é uma categoria muito bem organizada, né? O Denner faz um trabalho impecável. Eu trabalho na Porsche desde o início, desde o segundo ano da categoria. Então eu vi toda a evolução da Porsche. E para mim, o que eu vejo hoje da Porsche me surpreende muito o que o Denner conseguiu fazer, onde ele conseguiu chegar. Tem muito patrocínio, a categoria tem muito apoio. E cada ano que passa, o negócio cresce mais. E a gente olha e fala, pô, onde vai chegar, né? E o carro é muito prazeroso de guiar, né? É um carro muito rápido, 450, 480 cavalos. Então, é um carro que dá muito prazer de pilotar, obviamente, um carro rápido. Mas o que mais me deixa surpreso com a categoria é a força de nome de marca que ela tem, né? Porsche, os patrocinadores que estão envolvidos, muitos patrocinadores grandes. E isso a gente consegue oferecer um produto para o patrocinador muito interessante, né? Do cara realmente querer estar lá. Ele tem satisfação em estar te apoiando numa categoria grande como essa, né? E a Sprint Race, que o ano que vem, nesse ano vai ser NASCAR Brasil Sprint Race, você trabalhou como chefe de equipe, coordenador técnico, né? A Sprint, ela é dividida, a organização faz todos os carros, mas tem algumas equipes separadas. Você cuidava de 4 ou 5 carros? Eu comecei o ano cuidando de 6 carros, terminei cuidando de 5 carros. De 5 carros. Como é que foi essa tua experiência na Sprint, mesclando o piloto amador com o piloto profissional, com o piloto que está dividindo o carro entre os dois ali? Como é que foi? Gerson, a Sprint é uma categoria que eu sou suspeito de falar. Eu tenho um grande carinho, tanto por ela como pelo Thiago Marques, o promotor. Cara, para mim é muito bacana estar lá, porque eu também acompanhei o crescimento da Sprint nos últimos 5 anos. E a partir desse ano de 2023 vai ser a NASCAR Brasil, né? Uma parceria com a NASCAR, que faz com que a categoria cresça ainda mais. É uma categoria assim que ela é muito família, é muito legal isso, porque você vê o ambiente de pilotos. Tem pilotos, como você disse, os Pro-Am, os AM, os Pro. Então tem uma mescla de pilotos muito grande. Eu acho que é a maior do automobilismo brasileiro, né? Em termos de... Mescla, Você tem a galera começando, Sim. a galera já de estoque, o pessoal ali também que está na metade da carreira. É bem legal. Então é uma categoria assim, é um produto que tem um custo-benefício maravilhoso para o piloto. Realmente, custo, pensando nacionalmente, é um custo baixo, pensando numa categoria nacional.
ela é um produto que ela entrega um retorno muito bom, muito bacana. Você, Gerson, tá lá há uns 10 anos. 7 anos. Quase. Vou para minha 7 oitava anos. temporada. 8ª temporada. Pô, Karen, você já foi campeão, você tem um baita sucesso lá. Pô, e você construiu a sua carreira lá dentro de uma forma muito bacana. Quem diria que eu ia ter uma carreira de piloto quando eu comecei o Pois é. Acelerados, eu não tinha nem ideia. Mas as coisas foram acontecendo também dessa forma, né? A gente teve uma oportunidade, teve uma porta aberta, consegui os resultados e aí consegui apoios fantásticos que foram me ajudando, né? Nunca posso esquecer. O Thiago Marques é o principal deles, que me abriu as portas lá no começo. Depois a gente teve a Militec, com quem eu fui campeão. Depois veio a Faftec, a Pioneiro Baterias. Então, são empresas que ajudam a compor esse custo, né, e a fazer isso possível. Então, é um depoimento meu, né? Depois dos 30 e poucos anos, eu também corri de kart quando era moleque, tenho isso na veia, fui cuidar da minha vida. Comecei por conta do Acelerados com essa porta aberta e eu vi que existia uma plataforma ali que dava para ir seguindo, dava para brigar por patrocínio e ter um produto e conseguir também criar esse meu universo aí. Então, é uma coisa que o automobilismo, sim, é muito difícil, mas eu acho que você é a prova real de que você pode transformar o automobilismo num trabalho, desde que você leve isso muito a sério e desde que você tenha a consciência de que não é como trabalhar numa empresa que você chega das 9 às 5, você tem o seu salário no final do mês, você tem os seus benefícios e tal. É muito mais um empreendedorismo, né? E é mais difícil ainda, às vezes, do que empreender em vários negócios, porque as variáveis são enormes, né, Andrezinho? Enormes. Então, assim, como eu disse, a Sprint ela é uma categoria que ela engloba diversos tipos de pilotos, ela realmente oferece essas oportunidades. E eu acho que, como você disse, quem tem o sonho de trabalhar no automobilismo tem que entender que o automobilismo, assim como um emprego normal, uma profissão normal, você realmente não tem muito horário de pista, né? A gente percebe que, às vezes, as equipes chegam 6 da manhã no autódromo e, quando não vira à noite, sai meia-noite, porque não tem hora para acabar. Então, para você estar lá, você tem que ser muito apaixonado por corrida, realmente. Tem que gostar muito, porque se você simplesmente entrar no automobilismo pensando em ganhar dinheiro, você vai se frustrar. Com certeza. Se ganhar, tá no lucro. Se empatar, tá bom. Já tá e se legal. ganhar um pouquinho, tá no Então, lucro. Abrir mão assim, de final de semana, né? Quantos finais Total. de semana o Gerson Nossa, perde? esse ano, um monte. Olha, Gerson, eu já tive um ano que eu passei 32 finais de semana com corrida. Nossa. Imagina. É mais da metade dos finais de semana. É mais do que um sim ou não. Mais É do um que sim, um sim, um não, né? Chegava em casa, o cachorro nem reconhecia. Andrezinho, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que foi um papo fantástico, uma história de vida para tantas pessoas, não só com Tourette, com qualquer tipo de síndrome, de doença, uma prova legal de como você tem que encarar as coisas como positividade, você, a sua família, e como o automobilismo pode ser, sim, uma plataforma legal para você tocar a sua vida no Brasil. Existem diversas categorias, e o que eu sempre falo para as pessoas, né? Como é que eu faço, onde eu começo, tal? Vai para o autódromo. Vai para o autódromo, que lá você acha os meios, os caminhos, conhece se apresenta pessoas, nas né? equipes, começa Conversa, trabalhando, de repente, não tem a famosa história que o Piquet limpava as rodas do carro do Carlos Reutemann, né? E depois foi campeão. Então, tem que ir para a pista, galera. Tem que começar, tem que comer muito pão amassado mesmo para chegar onde você quer. De repente, se você não for ter um trabalho como piloto, você pode ter um trabalho como engenheiro, você pode ter um trabalho como promotor na categoria, diversas coisas, né? Obrigado, valeu demais. Quem quiser o livro, pode acessar aí por esses meios que você falou. E o teu contato para as palestras, como é que faz? É só me procurar no Instagram, @André Bragantini. Lá, me manda um direct lá, respondo todo mundo que entra em contato comigo. E é isso aí, gente. Obrigado pela oportunidade, Mococa, Gerson. Brigadaço, tá? Valeu Obrigado. mesmo pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero que essa história possa acabar inspirando os fãs aqui do Acelerados e... Com certeza, ajudar. com certeza. E a gente vai trazer mais histórias legais aqui ao longo do ano, com mais convidados no nosso podcast. Conta pra gente se você gosta desse formato de bate-papo, deixa nos comentários aí. E, é claro, deixa a sua sugestão para quem tem que vir aqui na nossa mesa bater um papo. Valeu demais, até a próxima.